Olá, seja bem-vindo ao canal. Chegamos aí mais uma semana e hoje vamos abordar o nosso tema com fatos históricos. Como assim fatos históricos? A gente vai precisar dar um voo lá no passado e ver coisas que aconteceram na vida das pessoas e que todas conseguiram superar. Então, roda a vinheta, diretor, porque tá no ar o tema fatos históricos. Hashtag vamos sobreviver à quarentena. Quando um certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. E abordando fatos históricos, gente, o que temos vivido nas últimas semanas tem marcado o país, tem marcado o mundo com essa situação do coronavírus, esse vírus que vem aí como um resfriado, porém com catástrofes, né, enormes, porque quantas pessoas têm morrido aí por conta desse vírus. Então, mas eu não quero explicar sobre vírus, na minha ideia não é essa, porém eu quero que você veja que coisas no passado aconteceram e as pessoas conseguiram sobreviver a isso. Para a gente poder começar essa volta aí ao passado, a gente vai começar a falar de guerra, né? As guerras, elas foram aí grandes fatos que aconteceram, que ajudaram a dar seguimento ao que a gente vive hoje, ao como o mundo está subdividido hoje, com cada país, com cada continente, né? As guerras, elas conseguiram delimitar política e geograficamente aí o mundo. E a grande guerra aí que começou a dar origem a muita coisa foi a Guerra Mundial. A Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Imagina, né, como é que foi sobreviver a uma guerra. Logo em seguida, tempos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Toma-lhe mais uma guerra. E após a Segunda Guerra Mundial, com essa Segunda Guerra, estabeleceu-se um novo confronto, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria ela começou entre 1945 e se prolongou aí até 1991 com a extinção da União Soviética, né? O RSS, né? Queda de Muro de Berlim, olha quanto fato histórico, quanta coisa aconteceu. A denominação Guerra Fria se deu porque dois dos principais vencedores da Segunda Guerra Mundial possuíam um armamento muito aprimorado e que, se colocados em prática, poderia significar a destruição de ambos e de boa parte da humanidade. Entretanto, houve alguns conflitos em campos de batalha que tinham a participação ideológica dos Estados Unidos e da União Soviética. Foram as grandes potências aí que comandaram, né, as guerras, que foram as vencedoras das guerras lá naquela época, e que comandaram aí essa estratégia político-econômica que foi se aprimorando, que foi se alastrando aí por todo o continente. Apesar de não terem combatido diretamente Estados Unidos e União Soviética, envolveram-se em conflitos através das guerras em países periféricos, como Guerra do Vietnã, que foi de 1959 a 1975, Guerra do Afeganistão, de 1979 a 1989, a Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953. Cada uma dessas potências apoiou belicamente um grupo armado diferente, a fim de que seus interesses fossem defendidos naquelas regiões. Claro, né? Cada um estava querendo delimitar seu espaço e aquilo. Eu te ajudo hoje e você vai me dar poder de acesso ao seu país, vai comprar os meus produtos, vai entrar na minha ideologia, né? A guerra estava tendo aquele sentido. Um evento que chegou mais perto de gerar uma outra guerra mundial foi a crise dos mísseis em 1962. Na ocasião, a União Soviética foi flagrada construindo silos nucleares em Cuba. Na ilha da América Central, ainda havia um conjunto de mísseis apontados para os Estados Unidos, como uma retaliação pelos que foram implantados na Turquia, apontando para a União Soviética. A situação causou grande instabilidade e tensão, uma vez que o armamento havia se aprimorado ainda mais e a possível eclosão de uma nova guerra mundial não perdoaria nenhum país. Agora você imagine, e a gente vai começar a trazer um pouco para o nosso dia a dia.
Hoje você está de quarentena, hoje você está fazendo uma reclusão aí social, né? É o que está sendo dito, para que as pessoas fiquem em casa, se previnam, se cuidem, lavem as mãos, e aí vai a coisa toda. Agora você imagina, meu caro amigo, meu caro ouvinte, meu caro espectador, como é que seria se hoje fosse lá como uma daquelas guerras que passaram? Você não ia poder estar sentado aí no seu sofá, na sua cama, enfim, você não ia poder estar deitado agora vendo, assistindo esse vídeo, assistindo Netflix, assistindo TV a cabo, enfim. Você não ia poder estar sentado com a sua família, jogando, brincando, falando de coisas, com uma tensão enorme acontecendo lá do lado de fora. Você está conseguindo perceber o que eu quero trazer com isso? O que eu quero fazer você pensar na situação que a gente está vivendo hoje e em situações vividas lá atrás? Claro que um ambiente de guerra, ninguém consegue respirar bem. Hoje a gente está passando por uma situação biológica, vamos botar assim. Me corrijam aí depois nos comentários se eu estiver errado. Mas imagina, a gente está tendo um acesso ainda à alimentação, a gente está tendo acesso, né, a entretenimento, a cultura. Você imagina uma pessoa na guerra, será que ela estava conseguindo se alimentar bem? Será que ela estava conseguindo ter um momento de relaxar, como a gente está tendo? Claro que eu não quero ser leviano e falar que está todo mundo bem nessa situação, porque não está. Existem pessoas que estão tendo seus quadros de depressão aí alavancados, vamos ter pessoas que estão passando por situações difíceis financeiramente, economicamente, dizendo, porque não estão podendo trabalhar. E aí entra a solidariedade, aí entra o apoio das pessoas em volta, dos vizinhos, dos amigos, aí entra o apoio, né? Pessoa a pessoa. Agora você imagina numa guerra. Como é que alguém consegue ser solidário com o outro ao ponto de ajudar? Porque ali numa guerra é cada um tomando conta da sua vida para que não fosse bombardeado, né? Você imagina, você está muito bem dentro da sua casa e de repente cai um míssil, cai um avião bombardeado em cima do seu terreno, em cima da tua casa, onde você não tem lugar para fugir, para correr, para se abrigar. Vocês estão conseguindo perceber que muitas das vezes a gente acha que o nosso problema é tão ruim, é tão insolucionável, e esquecemos que tem pessoas que passaram por coisas tão difíceis quanto. Esquecemos que teve pessoas no passado que lutaram pela sua vida, de fato, se resguardando de pisar numa mina, né, de explosivos, se resguardando de não sair na rua com medo de ganhar uma bala perdida, com medo de ser alvejado ali por um bombardeio. Sabemos muito bem que no país que a gente vive aqui no Brasil, a gente passa por situações aí, ou passou por situações difíceis, né? Nos lugares onde a guerra entre polícia, entre milícias, entre tráfico, onde ocorre esse tipo de coisa. E aí existem as pessoas inocentes que estão ali sem saber para onde ir. Imagina numa guerra. Como é lidar com isso tudo? Porque aqui, agora, a gente ainda tem quem nos proteja. Eu boto assim essa aspas. A gente ainda tem aí um governo que está preocupado com alguma coisa. Aí a gente tem a defesa civil, a defesa dos estados preocupados com alguma coisa, né? Porque eu tenho que fazer por onde para que lá na frente angarie votos. Enfim, a gente não quer entrar nesse tipo de assunto político. Mas eu quero trazer pra gente que não podemos ser egoístas e achar que o nosso problema é sempre maior do que o problema da pessoa que está morando do seu lado, da pessoa que está morando próximo a você. Entendeu? Outra coisa que a gente precisa saber, que muitas das guerras que aconteceram, que acontecem, são guerras que envolvem não só político, mas também religiosas. Quem não lembra de 2003, quando teve a guerra no Iraque, né? Sabemos muito bem que as guerras nesses países
elas são pautadas aí dentro das religiões sunitas e xiitas. Imagina alguém entrando na sua casa e querendo te arrastar ou querendo acabar ali com aquela família porque você tem a ideologia diferente, você segue um outro padrão de religião diferente do outro. Aqui no Brasil nós temos uma mistura muito grande entre as religiões, né? A gente tem aí, né, diversas, mas parar e catalogar quantas religiões temos aqui no Brasil deve ser uma coisa bem difícil, né? E hoje, na situação que nós estamos vivendo de quarentena, você na sua casa, você na sua rede social pode expressar sua fé, fazer sua prece, sua oração, sua reza, enfim, não sei qual o termo, seja lá qual for que você usa. A gente tem o livre-arbítrio para fazer isso, né? Para estar ali buscando conforto espiritual. E nesse período, as pessoas estão muito mais suscetíveis, né? Mas é sempre assim. Mas é sempre assim. Nós nos sentimos mais voltados para a nossa fé quando sentimos o cerco ele se apertando, né? Talvez não precisasse tanto, né? A gente pode muito bem exercer mais a nossa fé, independente da situação que esteja passando. Então vamos fazer o seguinte, aproveita esse momento que você está recluso, aproveita esse momento que você está se guardando. Então vai lá, seja uma pessoa melhor, desenvolva-se sendo uma pessoa melhor. Eu falo muito isso de amor próprio, né? Hoje mesmo, lá no meu status aí no Facebook, enfim, numa das redes sociais, eu falei de amor próprio, né? Ter a paz interior. E é isso que a gente precisa nesse momento, se reconectar, se reconhecer, né? Quem é o Anderson, quem é o X, quem é o Y, quem é o Z, quem é você nesse teu convívio, no convívio da tua família, no convívio com teus amigos, no seu trabalho. Quem é você? Né? Aproveita esse momento para pegar uma leitura aí, um livro. Ah, não tenho, mas vamos lá, dá uma pesquisada na internet, tem coisas online, vamos lá buscar informações, coisas que vão nutrir o nosso eu de coisas boas, gente. A gente precisa ter o positivismo na nossa cabeça. Ai, Anderson, eu não consigo. Tem que ser assim. A gente somatiza muito problema. A gente somatiza muita coisa exterior. Gente, vamos seguir o que é leve da vida. Vamos buscar o que é leve. Não vamos pegar uma postura de inquisidor, porque muitas das vezes acontece... quando a gente entra nesse assunto, tá acontecendo isso tudo no país, no mundo. Olha quanta coisa já se passou, né? E a gente não pode entrar naquela postura de inquisidor e achar que ninguém vai conseguir se salvar, que aquilo está acontecendo porque aquelas pessoas são menos merecedoras do que você. Vamos parar com isso, vamos buscar o amor um ao outro. Vamos pedir para aquelas pessoas que estão enfermas, vamos pedir para aquelas pessoas que não estão. Vamos ser solidários, afetivos, vamos abraçar mais as pessoas do que afastar elas. Muitas das vezes quando a gente entra numa postura mais correta, achando que tem o dom da palavra, que fala melhor, que se expressa melhor, que sabe mais, a gente fica num patamar que despreza as outras pessoas e não pode ser assim. Vamos aproveitar esse momento todo que está acontecendo para nós evoluirmos. Para quando você puder ir para a rua, se expressar, você consiga se expressar com verdade e com mais amor. É isso que a gente precisa ter nas nossas vidas, desenvolver no nosso cotidiano, é o amor. A gente está recluso em casa, mas como está a sua relação com a sua família? Tá difícil? Tá complicada? O que pode ser mudado? Vamos lá, e agora é a hora. Porque é muito fácil. Quando não tá tudo certo, você pega suas coisas e vai viajar, vai passear, vai fazer e deixa tua mãe em casa, teu pai, tua família, né? Seu esposo, sua esposa, enfim, vai pra rua. Não, opa, vamos lá, agora é a hora de você parar e estreitar os laços. Ver o que precisa ser consertado, ver o que precisa ser ajustado. Interação, é isso que a gente precisa ter nesse momento. Galera, esse é o meu recado para você, para todos nós nessa semana. Vamos sobreviver esse período que está acontecendo. Vamos pensar positivo. Assim como muita gente sobreviveu nessas guerras que aconteceram, sobrevive nesses países que vivem sendo bombardeados o tempo todo. Porque eu sempre me perguntei como é que um país desse do Irã, do Iraque, esses lugares aí fora, consegue sobreviver financeiramente com bombardeios constantes. Eu sempre me perguntei disso. Então, vamos usar
esses exemplos de pessoas do passado e vamos crer que vamos transpor esses problemas e seremos pessoas melhores. Agradeço a sua participação, agradeço o seu compartilhamento comigo aí dos vídeos, dá like, se inscreve no canal, ativa sininho e vamos poder compartilhar coisas boas com as pessoas, galera. Até a próxima e muito obrigado mais uma vez.